Olá, sejam bem-vindos ao Fábrica V! Eu sou a Bela Novaes e esse é o de Zero Herói After Effects. Se você já está curioso para saber por que eu estou assim, já deixa seu joinha aqui embaixo e vem comigo porque a aula de hoje vai ser um baile. Para quem me acompanha no Instagram, já deve saber por que eu estou vestido assim, porque provavelmente já viram essa máscara em algum lugar. Mas para quem está chegando pela primeira vez e não sabe que a gente tem um Instagram, o link vai estar aqui na descrição, sejam bem-vindos à aula de máscaras e formas no After Effects. Na vida real, as máscaras elas funcionam para esconder o rosto, uma identidade, uma espinha talvez. Mas no After Effects, a máscara ela pode ser muito mais do que apenas esconder alguma coisa. Ela pode ser, inclusive, parte da animação principal que estamos fazendo. Mas antes disso, de vocês começarem a animar, eu preciso ensinar para vocês como fazer uma máscara. Primeiramente, vou colocar aqui uma imagem de fundo aleatória para podermos trabalhar com ela. E uma outra imagem para ser a nossa base. E vocês poderem notar também a diferença. Para começarmos a brincar com as máscaras, eu vou nesta ferramenta aqui em cima de formas. Nela temos várias formas diferentes: retângulo, retângulo com as pontas arredondadas, elipse, polígono, estrelas. Ah, Bela, mas isso é formas! Para que as formas se tornem máscaras, você precisa ter a camada na qual vai trabalhar selecionada. E então teremos máscaras de todos esses formatos. Cada máscara que criamos vai ser também criada aqui embaixo para facilitar a nossa vida. Elas vão ser separadas por cores. Acontece que nem sempre a cor automática que vem é boa para o nosso trabalho, então podemos clicar nesse quadradinho aqui e escolher a cor mais visível para nós. Como podem ver, a princípio todas as máscaras colocam em evidência uma parte da imagem que eu selecionei e escolhi, algumas até sobrepostas. Mas isso é porque todas estão com a mesma função. Uma coisa bacana das máscaras é que eu posso escolher o que será escondido e o que se manterá na imagem de várias formas. Uma delas é vindo aqui em Add, ou adicionar, e modificar a função da máscara. Agora, todas elas estão adicionando o que está no centro da máscara, mas se eu apertar aqui em Subtract, ou subtrair, ela vai subtrair da imagem o que está dentro da máscara. Agora parece que a máscara só desapareceu, mas se eu colocar todas como Subtract, vai dar para ver melhor. Viram? O próximo modo é o Intersect, que cria uma interseção entre uma camada e outra, como vocês podem ver. É claro que essa interseção vai depender das funções das máscaras que estão interagindo. Por exemplo, se eu colocar as duas camadas como intersect, a interação fica diferente. Lighten e Darken, eu ainda não achei funções úteis para elas, mas caso você saiba o que fazer com eles, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos adorar aprender com você. Já o Difference é parecido com o Intersect e vai depender também das funções das duas máscaras. Além dessas funções, as máscaras podem se mover no espaço. Basta você selecionar todos os pontos, que são completamente editáveis, deformáveis e alteráveis. Vai ser o máximo, dramática, heróica. E não é só isso, se viermos aqui nessa setinha ao lado, nós temos acesso a algumas funções que as nossas máscaras possuem. Uma delas é o caminho ou path. Aqui nós podemos criar animações para as nossas máscaras e fazer alguma coisa sumir ou aparecer na nossa composição. E é só criar o keyframe como eu ensinei na aula passada e ir movendo a sua máscara do modo que vocês acharem mais interessante ou de acordo com a necessidade de vocês. A próxima função é o feather, que é um tipo de esmoecimento ou uma suavização das bordas da máscara. É como se pelas bordas ele fosse fazendo um gradiente até se tornar uma máscara sólida, independente do modo que a máscara se encontra. Como podem ver, o feather é feito para fora e podemos fazer também de acordo com o eixo X ou de acordo com o eixo Y separadamente. Mais uma função é a opacidade, que no caso funciona igualzinho à opacidade do transforme das camadas.
E o Mask Expansion é uma expansão da máscara, meio parecido com a escala, e vocês podem expandir a máscara para fora das arestas ou reduzir. Isso caso vocês tenham medo de mexer no PF, ou a interação da máscara seja um efeito parecido com a apresentação de slide, ou bem, há milhares de possibilidades para uma mente criativa. E fique aí que ainda não acabou. Existe uma outra forma de fazer máscaras, mas em vez de usar as formas, usar a ferramenta de caneta. Vou apagar as máscaras para ficar mais fácil de vocês verem, mas elas podem conversar numa mesma camada, tudo bem? Bem, temos aqui o nosso personagem em uma outra camada selecionada. Então, eu vou aqui na ferramenta de caneta e usá-la para contornar o nosso personagem. Claro que eu vou fazer aqui de uma forma meio desajeitada, é só para mostrar o exemplo. Notem que se eu apertar e arrastar segurando o mouse, eu posso criar uma curva. E se eu apertar Alt, a caneta vai se transformar nessa setinha que me permite mexer nessas bolinhas aqui para ajustar a curva do objeto. Pronto! Agora temos o nosso personagem selecionado e podemos fazer com essa camada tudo aquilo que fazemos com as outras. Eu aposto que vocês ficaram muito animados e estão doidos para começar a fazer alguma coisa. Mas fica mais um pouquinho que a aula ainda não acabou. É só um segundo mais e só um tic-tic-tac de mais um. Lembrando, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se quiser deixar um biscoito pra gente também, a equipe adora. E até agora, nós trabalhamos com as formas com a camada selecionada. Mas será que acontece alguma coisa se a gente trabalhar com as formas sem selecionar camada nenhuma? Ou será que não? A resposta é sim. A gente cria formas assim como a bolinha que usamos na aula passada, e nós podemos controlar alguns aspectos dessa forma aqui em cima em Fill e Stroke, ou aqui embaixo em Shape Layer. Mas antes de eu falar sobre isso, vale um aviso, nós podemos criar quantas Shape Layers quisermos de formas diferentes, e criar várias formas também dentro da mesma Shape Layer. E isso pode mudar muito como vocês vão interagir e animar essas formas. A camada Shape Layer sempre tem duas opções aqui embaixo. Uma é Contents e a outra é Transform. Quando estamos trabalhando com apenas uma forma na Shape Layer, tanto Contents quanto Transform vão modificar a forma única. Mas quando temos mais de uma forma dentro da Shape Layer, cada forma vai ser editada separadamente por um Content. E o conjunto será modificado pelo Transform. E isso eu vou mostrar para vocês na prática. Aqui nós temos a minha elipse. E dentro do Content, a minha elipse tem aqui Ellipse Path, Fill, Stroke e Transform Ellipse. Em Ellipse Path temos Size e Position, que funciona como escala e posição. O Size possui uma pequena diferença da escala, porque ele mantém as dimensões da linha da elipse. Já na escala, essa linha vai afinando a partir do momento que nós vamos afinando a nossa elipse. Isso, gente, também funciona para qualquer outra forma que também tenha o size nos seus contentes. Dentro de Stroke e Fill, vocês vão encontrar algumas funções que também podem ser editadas aqui em cima. Eu falei que eu ia voltar neles, não falei? Bem, em Stroke, nós editamos a linha ao redor da nossa forma. Isso significa, inclusive, que podemos não ter stroke nenhuma. Mas, se quisermos, podemos clicar diretamente na palavra stroke e escolher se teremos uma linha ou nenhuma linha, ou uma linha sólida com gradiente, linear ou radial. Também podemos decidir o modo e a opacidade dessa linha. Agora, se clicarmos na cor, podemos modificar a cor como quisermos. E esses números é a espessura da nossa linha. Já aqui embaixo, podemos fazer essas mesmas coisas, inclusive com os mesmos nomes. O modo, a cor, a espessura, a opacidade da linha, line cap, line join,
São funções um pouco mais avançadas que eu não vou trabalhar hoje, mas dão animações muito bacanas, principalmente se combinadas com o Trim Path. Mas eu não vou trabalhar muito com isso porque é mais avançado e vocês já conhecem como é que funciona o programa. Porém, se vocês quiserem depois aprender sobre Trim Paths, por favor, escreve aqui, Bela, eu quero aprender sobre Trim Paths, e aí quem sabe eu não faço um vídeo para vocês explicando sobre. Dashes transforma a sua linha em pontilhado, e é muito útil quando precisamos usar linhas pontilhadas. Quanto mais dashes, menor o pontilhado. Em fio, aqui em cima, funciona mais ou menos da mesma forma. Se você clicar em cima da palavra, você pode definir as mesmas configurações de stroke e na cor para selecionar a cor que quiser. E aqui embaixo as mesmas coisas. Já esses dois aqui eu nunca mexi e nunca precisei, e não faz diferença para mim até hoje. Agora, vindo para Transform Ellipse, você pode ver que existem algumas coisinhas diferentes do Transform que eu já ensinei para vocês. Primeiramente, que tudo que nós fizermos aqui tem como referencial esse Anchor Point aqui, da elipse, e não o Anchor Point da Shape Layer, que é esse aqui. E também temos o Skew e Skew Axis, que é uma deformação, e que você pode escolher os eixos em que ela será deformada. E lembrando que todas as opções que possuírem o reloginho, significa que elas podem ser animadas. Agora eu vou fazer outras formas dentro da Shape Layer para vocês verem as pequenas diferenças entre elas. Eu prometo que a aula já está acabando, mas falta só algumas coisinhas que vocês precisam saber, porque eu não posso deixar vocês irem embora sabendo as coisas pela metade, não é mesmo? Já o retângulo com pontinhas arredondadas possui. Dentro do path tem o roundness, que na tradução livre seria tipo redondez, e que ele vai modificar o tanto que os nossos vértices vão ficar arredondados, podendo virar até uma quase elipse. O polígono e a estrela são chamados de polystar, pois primeiramente podemos escolher se ele será um polígono ou uma estrela. É só vir aqui em Polystar Path e vir em Type. Depois nós podemos definir quantas pontas terão o nosso polígono, de 3 a 3000 se for necessária. Eu só acho que vai fazer muita pouca diferença depois das 20 pontas, porque depois fica tudo parecendo um círculo só. Podemos mexer em rotação e mexer também nos radiais internos e externos e criar uma nova forma bem psicodélica inclusive. Quando escolhemos em vez de polígono a estrela, nós ainda temos como mexer na redondez dos vértices internos e dos vértices externos. Ufa! A aula acabou. E eu acho que, ela merece o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Curte, se inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. E até a próxima, heróis. Nada de capa. 1, 2, 3 e... Bom, pelo menos a Malu já sabe que aula que é.